Estamos ao vivo! Nessa quarta-feira, uma live que demorou para acontecer. Homem também pode fazer au pair? Pode sim. E hoje a gente vai conversar com o Henrique. Ó, o pessoal entrando, a Paula, a Maria, a Amanda. Cadê as cerejinhas da turma? Deixem as cerejinhas de vocês por aí. Ó, eu já vi que o Henrique também já entrou, já vou chamar ele. E, bom, essa live demorou para acontecer, né? Faz tempo que a gente tá se planejando de fazer a live. Ó, cerejinhas! E eu sei que numa quarta-feira de tarde, eu sei que muita gente não pode, um monte de gente vai falar, ai, já que não vou poder assistir, deixa salvo, deixa salvo. Sim, eu vou tentar deixar salvo a live, mas nem sempre, né? Porque o Instagram, às vezes, ele simplesmente decide que não fica salvo, eu não sei por que ele não deixa, mas enfim. É, era o que deu para conseguir fazer nessa, né, de live que a gente conseguiu, porque a gente faz tempo que eu e o Henrique a gente tá planejando essa live. E como eu comecei a mentoria agora também, né? Semana passada não deu, fim de semana também não deu. As cerejinhas, a Blenda. E semana que vem, a minha mãe tá na live. Oi, mãe. E semana que vem agora, quer dizer, semana que vem não, na sexta-feira nós estamos indo pra... Eu ia falar, nós estamos indo viajar! As cerejinhas da turma já sabem, não contem, meninas. Mas, né, depois eu conto, vocês vão estar sabendo aí na sexta-feira, então vamos passar a semana fora e vai acontecer muita coisa. Então, decidido que foi hoje mesmo que a gente ia fazer a live, a gente tem bastante coisa para conversar. Então, vamos ver se eu consigo chamar ele aqui. Você não tem pedidos. Henrique, eu acho que tu precisa pedir aqui, não é isso? Vamos ver se tu consegue. O que é isso aqui? Vamos ver se vai funcionar aqui, ó. Convidar para participar. Henrique. Entrar. Será que vai dar certo? Vai funcionar? Acho que vai, acho que vai. Henrique, você está por aí? Peguei. Aê! Deu certo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Coisa boa poder falar contigo. Oi, A gente demorou para conseguir marcar essa live, hein? Nossa, faz tempo. o que você falou? Não entendi, a live travou. Eu não sei se a minha internet. Hoje a minha internet tava bem ruim o dia inteiro, tá? Então, se der algum problema, a gente tenta fazer outra hora, porque pode ser que caia. Não, eu tava falando que a gente demorou bastante para conseguir marcar a live, né? A gente faz um tempo que tá tentando marcar essa live aí. Pô, tá me enrolando já desde o começo do ano. Pô, já fazia. É verdade, é verdade. Então, eu te apresento pra galera quem tu é, de onde é que tu vem, do Brasil, onde é que tu tá hoje, desde quando tu tá aí na Alemanha. Meu nome é Henrique, eu tenho 21 anos. Eu sou au pair desde junho do ano passado. Eu sou natural da cidade de Petrópolis, no interior do Rio de Janeiro. Em 2017 eu me mudei para o interior de São Paulo também. Mas daí, em junho do ano passado, surgiu a oportunidade de ser au pair na Alemanha. Eu comecei sendo au pair numa família em Dortmund, é perto de Colônia. Daí eu tive rematch em dezembro, que eu me mudei para a família que eu estou agora desde dezembro, então. Estou morando em Bad Homburg, que é uma cidade mais ou menos perto de Frankfurt. Uhum, pertinho de Frankfurt tu tá então, né? Uns 5 minutos, tipo, de carro, de trem, uns 20, 30. Uhum. E como é que tu descobriu o au pair? Tu já Minha, conhecia o minha programa? Sim, minha tia foi au pair em 1997, se eu não me engano, faz tempo já. Uau! Aí hoje ela tipo, já mora na Alemanha, já é tipo, praticamente alemã. Aí em 2015 e 2016, minha irmã também foi au pair. Só que ela voltou pro Brasil e hoje é professora de alemão. Uhum. Aí, uma conversa com ela, eu estava surgindo aquelas possibilidades de você ir para o Canadá para estudar inglês e tal. Eu fui conversar com ela sobre morar fora. Ela falou: conversa com a nossa tia, talvez ela possa te ajudar. Isso, se eu não me engano, em 2018. Aí, Uhum. depois de um bom tempo, eu consegui vir para cá. E como é que foi para conseguir família? Porque assim, muita gente não sabe que meninos também podem ser au pair, né? Masculino, homem, etc. Então, essa é uma dúvida que eu recebo muito, né?
Inclusive, quando as meninas descobrem, depois elas me perguntam, Jaque, mas pode? Porque o meu irmão se interessou, eu tenho um primo que também quer fazer. E é muita gente acha que não tem como, né, ser au pair masculino na Europa e na Alemanha, né? Não é muita Tu gente, eu teve acho. dificuldades, assim, é o mesmo processo? Como é que funciona? Tem alguma diferença? É mais difícil conseguir família? Então, eu tenho um passaporte europeu. E quando eu comecei, tipo, pela segunda vez que eu entrei no site, já estava no começo da pandemia. E por Uhum. eu ter colocado no meu perfil que eu tenho um passaporte, eu poderia entrar na Europa quando eu quisesse, por isso eu acho que foi mais fácil do que o normal. Porque tem muita família Facilitou. realmente que nem sabe também que au pair pode ser homem, Uhum. mas eu acho que por eu ser alemão e conseguir entrar na Alemanha tranquilo, tipo, foi mais fácil por isso. Facilitou o passaporte, né? Muito, muito, Ainda muito, mais muito. agora no meio da pandemia, realmente, né? As fronteiras abriram, né? Tanto para a Alemanha como para a França, mas até então, assim, quem veio ano passado e esse ano geralmente tinha cidadania europeia, né? Alemão, italiano, espanhol, português, coisa assim, porque aí não tem restrição também para vir, né? Então isso Nossa, era sim. um empecilho até então, até essa semana realmente era uma coisa que dificultava e talvez até realmente, né, por também ser masculino, talvez tinha um ponto aí a mais, né, de dificuldade, talvez, de encontrar família e tal. E tu achou a família lá no Upper World mesmo. Sim, sim, as duas eu achei pelo site. Uhum. E conta um pouquinho sobre o rematch. Como é que foi o rematch? Tu precisou fugir pela janela? Deu tudo certo? Precisei, mas não chegou a esse ponto, não. Tipo, as coisas não eram boas, obviamente, né? Porque senão continuava, mas eu saí basicamente porque eles falavam português. A mãe falava português, as crianças falavam português. E a filha A mais mãe era velha, brasileira. a mãe era brasileira. Se eu não me engano, um dos meninos nasceu no Brasil e o outro nasceu na Alemanha. E o pai, ele fala um monte de língua, então ele também falava português. Então eu, preguiçoso do jeito que sou, não me esforçava para falar alemão. Então eu só caía no português e eu falava, não, aqui não dá mais, eu preciso encontrar uma família realmente que fale que é alemã para se eu quiser aprender Uhum. alemão. Ou então em dezembro que eu achei outra família que eu me mudei. Quanto tempo tu ficou na família? Na primeira? Ah, se eu não me engano foram 5 meses. Uhum. Uhum. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 6 meses. Muito interessante, porque isso é uma estatística, porque eu vejo assim muita gente que escolhe família brasileira e depois de 6 meses, de fato, se dá conta de que às vezes não é nem por preguiça, mas a gente sabe que quando aperta a coisa, a gente tem o português e aí a gente demora 2, 3 vezes mais para realmente aprender o idioma, né? E se a gente quer ficar, né? Pensa em ficar, o alemão tem que saber, né? Tem que aprender, não tem jeito. Só o inglês ou, né, não é o suficiente, a gente precisa aprender o alemão, né? Eu acho que se as crianças só falassem alemão, eu acho que seria mais fácil para mim, né? Porque você sabe muito bem que a gente aprende muito mais do que com as crianças do que com os pais. Com certeza. Então, eu aprendo muito com essas crianças que eu tô aqui, sabe? Eu aprendo mais do que com eles do que com os pais, porque eu tipo, tô sempre com as crianças. E eu sempre falo também, eu aprendi muito mais o alemão em casa, no dia a dia, na rotina, do que até em curso, né? Porque o curso eu fazia e tal, eu acho que faz parte do intercâmbio fazer curso, precisa fazer, né? Mas o curso, para mim, pelo menos, era mais aquela coisa assim de sair de casa, ver gente, fazer amigo, gramática, né? Mas a parte realmente de soltar o alemão, de aprender as palavras, de, né, realmente aprender foi na rotina, no dia a dia em casa, né? Não Então é, isso é muito eu falo importante. sempre para todo mundo, você aprende no curso e você coloca em prática em casa. Porque quando você A está no teoria e a Brasil, prática. quando você está no Brasil, você aprende o curso, mas você não tem a prática em casa. Talvez você tenha Uhum. uma ou duas pessoas que você conversa pelo WhatsApp, mas não é tipo a vivência, não é aquilo que você só vai poder falar aquilo. Então, e com as crianças você só consegue falar aquilo. As crianças que eu tô aqui, a mais velha fala inglês, mas a do meio só fala alemão e a pequena não fala nada. Então, Sim. É. E como é que tá essa nova família agora? Nova não, porque tu já tá acabando o au pair, mas isso eu já vou te perguntar. Essa nova família que tu trocou aí, como é que foi? Deu tudo certo? maravilhosa, maravilhosa. São quantas crianças? São 3 meninas.
vendo? Oh, tá. Voltou? Estão me escutando? Estão me escutando? Voltou? Não sei, acho que tá. Acho que Vocês estão me voltou. escutando? Eu tô no 4G. Eu acabei de desconectar aqui do meu É, eu acho que Wi-Fi, porque eu falei, chegou. hoje ele tá o dia inteiro entrando e caindo, não sei por quê. Mas olha, o 4G, pelo jeito, acho que tá, tá dando conta. Meu Deus do céu. Onde é que a gente tinha parado? É, eu cuido de três crianças, de três meninas. Uhum. E tu tá acabando o au pair agora, então. É, eu tô acabando. Semana, na segunda eu vou me mudar já. E quais são os planos do pós-au pair? Eu vou começar a fazer um ano social, para quem não conhece, é um FSJ de handball, em um clube de Muito handball. legal. E como é que funciona o FSJ? Para quem não sabe, o FSJ é como se fosse um. É o ano social que a gente chama, né? E Sim. geralmente a gente faz depois do au pair, né? Para continuar estudando e para. É uma opção de pós-au pair, por exemplo. A França tem até 2 anos, né? A Alemanha a gente faz um ano de au pair e depois emenda para ganhar tempo, né? E continuar os estudos, o ano social, né? Então tem várias regrinhas ali diferentes, vários tipos de vaga. Eu nunca tinha visto uma vaga para handball. Que legal, muito interessante. Tem um site na internet que você encontra vaga de ano social só para esporte. Aí eu encontrei, eu queria para futebol, mas para futebol ou não tinha vaga mais, ou sei lá. Aí eu encontrei Mas para handball numa cidade aqui perto. Vamos ver como é que vai ser, né? Vou começar semana que vem. que legal. E vai ser aí perto de mim, então, da onde tu tá hoje. Ah, mais ou menos, é uns, se eu não me engano, mais 40 minutos de trem. Uhum. Então, Ah, legal. Muito vamos legal. ver, né? Vamos ver. Uhum. E como é que é a região aí que tu mora? É pertinho de Frankfurt, tu falou, né? É, Tem pertinho de bastante coisa Franca. para fazer, a cidade é legal. A maior parte do meu tempo que eu quero aproveitar eu vou para Frankfurt, né? Que é a cidade maior e tudo. Tem mais brasileiros, né? Que você dá para encontrar e tal. Mas tem bastante coisa para fazer, mesmo com corona. Então, você Uhum. tem que arrumar alguma coisa para fazer. Uhum. E quando é que tu vem para Munique? Tô esperando o Tu ia convite, vir, porque né? Pô, me traiu. Ia vir para Munique, acabou subindo lá para Hamburg. e ainda perdi o trem por causa da greve. Você acredita? Pois é, tu tava me falando lá, que confusão. Então Nossa. tá, vamos falar sobre o filme? Uhum. Gente, quem é que olhou aí? Comenta no chat. Quem é que já olhou? Semana passada estreou o filme Diário de Intercâmbio lá no Netflix. Acho que foi na sexta, né? Não, quinta, quarta, sei lá quando. E é, tá dando o que falar esse filme, né? Tá bem, assim, inclusive eu recebi muito seguidor novo, porque justamente gente que não conhecia o au pair e que veio, já que como é que eu faço au pair? Calma, que não é como o filme mostra. É um mundo aí que tem que primeiro ver exatamente bem como funciona o programa, quais são as regras. Não é de um dia para o outro assim que tu embarca, como mostra no filme, né? Elas decidem que vão ser au pair, elas acordam e já mostra elas embarcando no avião. Não é assim que acontece, né? Mas então, Não é assim o como. que tu achou do filme? Assim, como filme, como, sei lá, acho que a gente pode falar que é um filme de comédia, ou, sei lá, comédia romântica, o É, filme é bom, mas como informativo sobre a ópera é uma. Não pode falar palavrão aqui? Melhor não, né? É um ruim, é bem ruim. não, então, eu concordo, porque, na verdade, claro, é um filme, né? Não é um documentário sobre o programa de au pair, né? Então, não retrata a realidade, até porque se retratasse, ia ter que ter muito mais perrengue lá para mostrar. Uhum. Mas tem algumas coisas, assim, bem bizarras no filme sobre o au pair, né? Então, algumas coisas muito esquisitas, por exemplo, eu achei, assim, para mim, a parte mais bizarra, mais estranha, assim, que fala sobre o au pair, é a parte que, por exemplo, a ex-au pair da família lá que eles contam no final. Tô dando spoiler, gente. Quem não olhou o filme, ó, paciência. Ela é engravida da criança da casa, que na verdade a criança da casa tinha acho que 16, 17 anos, né? Então, assim, gente, isso é coisa de filme. Não sei se isso já aconteceu alguma vez na vida real, mas Ah, deve ter sido. nossa senhora, esse é o ápice do E filme, gente do céu, sabe?
Ah, mas deve ter acontecido 100%. Sempre, sempre tem uma bizarrice. Se for pesquisar, talvez até eles não sei, né? Tiraram de algum lugar isso aí. Mas o filme Ah, realmente tem alguns pontos assim que são bem complicados no sentido de não retratam a realidade, a gente tem que ter um cuidado, porque não dá para olhar o filme e achar que você é au pair porque vai ser assim, ou né, imaginar que realmente, que nem a Bárbara tinha feito, né? Ela achou que ia ser o sonho da vida dela, a viagem da vida dela, né? E no fim, teve muito perrengue, ela viu também que não era bem assim. Então, nesse sentido, o filme até é um pouco real, né? Porque tem até bastante a página perrengue, eles 2 é fazem. real. Como? Até a página 2 é bem real, mas depois é o problema. Algumas semelhanças que eu notei, assim, foi essa parte dos perrengues que ela viu, que ela tinha que trabalhar, tinha que cuidar da criança, estava sempre cansada, né? Então, é um intercâmbio também de trabalho. Tem muita gente que acha que está vindo para um hotel passar férias, e não é isso que acontece, né? É um intercâmbio de estudo e trabalho. Então, É. isso assim, eu achei até um pouco coerente e no início também, né? Porque o au pair, ele é um intercâmbio de baixo custo, né? Então, quando a gente começa a falar os nossos planos para as pessoas ficam, não, isso não vai dar certo, não, intercâmbio é coisa para rico, ou nossa, como assim tu vai largar tudo para ser babá, né? Esse tipo de coisa assim, a gente escuta, de fato, né? Que nem o filme mostra. E muitas vezes também a gente não tem o apoio dos nossos pais, né? Por Não. exemplo, a mãe deve estar aí na live, eu vi que ela tinha entrado antes. Quando eu contei para os meus pais, eles não me levaram muito a sério, né? Assim, eles não acharam que realmente eu ia vir, que era só mais um plano, uma coisa que eu tinha, né? Que eu falava que queria ir, mas eles, né, não me deram muita bola. Então isso acontece, né? Quando a gente começa a contar para a família. Não sei como é que foi para ti. Então, por a minha família, pela minha tia já ter vindo aqui bem antes e ter dado certo, tipo, já é alemã praticamente. Minha irmã também ter vindo e falado, pô, super maneiro e dá um irado. Então, para minha família foi, ok, vai ser só mais um que vai. Se ele vai ficar ou não, aí é o problema. O mesmo aconteceu com a minha irmã, né? Eu também tive uma irmã que foi ao pé depois de mim, né? Então, quando ela foi tudo mais fácil para os meus pais, assim, as pessoas já sabiam o que esperar, tá, ok, né? Se achar que deu certo, tal, não é uma coisa de outro mundo também. Então foi bem mais tranquilo. Mas na época que eu fui, inclusive quando eu fui, que faz também muito tempo, né? É, não tinha muita informação para procurar. Eu não conhecia ninguém que tinha ido, né? Então era realmente assim, uma coisa de outro mundo. E as pessoas não entendiam. Eu ouvi muito, né? Mas como assim? Tu vai largar tudo para ser babá na Europa? Como assim? Não é. Intercâmbio é coisa para rico? Como que tá acontecendo, né? Então, isso é uma coisa do filme assim que eu achei que ok, né? Isso acontece de fato na vida real, mas eu acho que praticamente todo o resto é bem filme Fanfic. mesmo. É uma comédia romântica, né? Tipo, Não é, tem muita coisa ali que, tipo, poderiam dar um ênfase maior, sabe? Tipo, meio que no tempo dela estudando inglês, ou dela pegando hora com crianças, né? Porque para você ir para os Estados Unidos, você precisa declarar hora com crianças. É, tipo, dela. Uma coisa que eu achei muito engraçada no filme é que quando ela chega nos Estados Unidos, você lembra é porque não dá para dar spoiler, né? Mas assim, quando ela eu já chega na não, não. Quando ela chega na casa da família, é numa casa super isolada, no meio da floresta, tipo, só uma sim. rua. Aí depois é uma casa no meio tipo, de todas as casas. Eu falei, cara, uma mulher se mudou? E aí no interior da casa mesmo? Eu falei, que é isso? Como Isso é uma assim? coisa que eu não percebi. Uma coisa também, né? É aquela ilusão de achar que, poxa, era a Bárbara e a Thalia, né? A Thalia, uma coisa assim. Como é que era o nome da outra? Ayla, né? Ayla. As duas eram amigas, as duas embarcaram juntas no mesmo dia, no mesmo avião, para a mesma cidade. Gente, isso é uma coisa muito improvável de acontecer. Pode ser que aconteça, mas não dá para contar com isso, né? É uma coisa um pouco Real. ilusória, assim, tá? Isso é fantasia, isso não acontece. E outra coisa muito grave que eu achei também é a questão que a Tayla foi para uma família que não tinha criança. Como Não é. assim?
Ela foi cuidar do quê? De um esquilo? Não, ela tava lá para fazer companhia pros pais, né? Mas isso é uma coisa Ela que foi não cuidar bem acontece. dela. Então, isso é uma coisa que não acontece, né? É proibido no programa. Inclusive, a família precisa ter filhos menores de 18 anos e seguir várias regras, né? Então, claramente, ela não fez uma entrevista com a família, não sabia, não tinha a mínima ideia para onde ela estava indo. E ela não fez o programa de au pair, né? Então, isso é uma coisa que não existe, que eles simplesmente, sei lá, inventaram ali para criar uma história de um filme. Porque não pode, não tem como, não faz parte do programa de au pair e, inclusive, é muito perigoso, né? Como é que a pessoa vai vir ser au pair sem conversar com a família, sem ver a cara deles antes, né? Isso é uma coisa muito, muito perigosa, né? Só que Não isso é? acontece na vida real. Tem meninas que vêm e se atiram na primeira família que aparece, a família da positivo, e acha que, né, um positivo é um match, se atira e não coloca nem a cidade no mapa, não coloca nada no contrato, não sabe para onde está indo, não sabe quais são as responsabilidades, não conversa com a família, né? Para saber Não sabe o que exatamente que o que vai que fazer aqui. Hum, e aí chega aqui, dá ruim, né? passa Então, perrengue, aí a culpa é do au pair, é culpa tipo, dos amigos que não avisaram nada, é culpa da internet que não falou nada. aí depois, claro, assim, o clássico né, dá esses perrengues todos aí, e aí depois cria um canal no YouTube para colocar vídeo sensacionalista de como fui explorada no au pair, ou como deu tudo errado. Porque esse Trabalhei tipo de de vídeo dá visualização, né? semana. Vamos combinar, né, Henrique? Porque quando a gente fala assim, né? Eu sei que tu também tem um conteúdo, né, da tua vida na Europa, sobre au pair, então quando a gente começa a contar coisas sensacionalistas, né, histórias cabulosas que acontecem, fui expulsa da família, aconteceu alguma coisa, dá mais visualização, né? As pessoas gostam de tragédia, gostam de ver as pessoas sofrendo e tal, então muita gente usa isso também como forma de ganhar visualização, né? Então a gente está aí contando a nossa vida, a nossa rotina, a nossa história de au pair, de forma real, nada sensacionalista, né? Não, é claro. Graças a Deus E não tive muito sigam perrengue, né? Porque senão. E sigam lá o Henrique, galera. Ele mostra também o dia a dia, a rotina dele aí na Alemanha. E agora eu tô bem Não, mas curiosa para não. saber também como é que vai ser. Vai ser o teu ano social no handball. Nossa, muito, muito legal. Então, a princípio, assim, para quem não sabe, ano social tem alguns lugares que você pode tem moradia, né? Você mora ou no lugar ou eles têm tipo um PQ já deles. No meu caso, no meu lugar não tinha. Aí a moça que me entrevistou, ela falou assim: tá bom, até a gente começar o contrato, a gente vai procurar um lugar para você morar e tal. Aí passou, sei lá, umas 2 semanas, ela falou assim: olha, a gente não encontrou nenhum não, tá? Mas se você quiser, você pode morar comigo até você encontrar um lugar para morar ou arranjar um outro emprego adicional para ganhar tipo um dinheiro. Aí ela tem 2 filhos, a filha mais velha tem um namorado e o namorado fala português. Eu falei, porra. Nossa, que coincidência. Aí eu virei Que já amigo legal. do moleque, ele falou, ah não, vem, vai ser de boa, vai ser tranquilo e tal. Eu falei, puta que pariu. Que legal, que legal. Eu tô bem curiosa. Pode postar bastante stories lá, bastante conteúdo de como é que vai ser isso aí. E é uma coisa que bastante gente se interessa também, né? Depois do au pair, e depois do au pair, e depois do au pair. É uma coisa um pouco complicada, que eu também não gosto assim de falar tanto, porque a gente tem tempo durante o intercâmbio para descobrir, né? Às vezes tem muita gente que vem com um plano fixo, depois do au pair, eu quero fazer isso, isso, isso. Gente, vocês vão mudar 5 vezes de ideia, vão descobrir coisas novas, vão conhecer gente, vão, sabe, visitar universidades, vão ir em feiras, vão ir atrás de vagas, vão fazer entrevista. Então, tanta coisa acontece, né? Vai quebrar tanta cara. E tem muita gente que vem com um plano fixo. Ah, depois eu quero fazer isso, isso, isso. Chega aqui, é outra coisa, outra Eu vim com realidade. esse plano. Eu vim com esse plano. Hã? Eu vim com esse plano. Já deu tudo errado. Qual era o teu plano? Meu plano era fazer um ano de au pair. Já deu errado aí. Já começou por aí. Aí depois era fazer tipo um Ausbildung ou alguma coisa do gênero. Já deu errado também. Mas vamos continuar. Uhum. Pois é, pois é. E respondendo a pergunta da Blenda, a maioria das vagas, assim, pro. Agora a gente está no inverno, né? Não, tá no verão. Vai começar
Outono. Vai começar o outono. Mas a maioria das vagas começa dia 1º de setembro. Então, assim, depende de quando você começa seu ano de au pair, né? Mas sempre fica, tipo assim, você sabe que seu ano vai terminar em dezembro, sabe? Em junho, já começa a procurar algumas coisas, sabe? Já começa a ver o que você quer fazer depois. Você quer fazer um álbum, quer fazer um estudo em colégio, num ano social, então já vai vendo bem antes, porque alemão é tudo com burocracia, é tudo para você ver muito, muito antes, então se previna do que chegar, tipo, no final do seu ano de au pair e falar, e agora? É verdade. E eles têm bastante vagas antecipadas, assim, tipo, 6 meses, 4 meses antes, dá para procurar já uma vaga. Eu não faço a menor ideia. Eu comecei a me procurar em agosto também. Eu fui a pessoa que comecei tarde. Mas deve ter, tipo, quando já alguém já vai embora ou já quando abre vaga, eles já devem colocar no, tipo, tá disponível já. É. Ó, o Matheus, ela é da mentoria, a cerejinha da mentoria. Viu? Eu tenho alguns alunos ali na mentoria, masculino é o José, o Matheus, o Guilherme e o Jonathan. Acho que tem 4. Eu sou muito orgulhosa desses 4 meninos na mentoria, viu? São poucos e é por isso que eu também gosto também de falar bastante sobre esse assunto, né? Porque tem muita gente, assim, 99% das pessoas que me seguem aqui no Insta são meninas, mas por quê, né? Porque muita gente não sabe que pode masculinos também ser au pair, né? Então, isso é uma coisa bem, É o bem que legal falam de no falar. filme, né? No filme fala que o intercâmbio era para mulher de 18 a 26 anos. Mas eu não sei qual é a regra dos Estados Unidos, não, mas pode sim, porque eu conheço meninos de lá também, então. Eu conheço, acho que no mundo inteiro, acho que eu conheço 3 meninos au pair. É mesmo? 2 na Alemanha e nos Estados Unidos, só. Quando eu fazia au pair, o meu melhor amigo era masculino, o Sam. Hoje ele tá morando na Irlanda, ele foi au pair na Alemanha, depois na Áustria. Acho que depois ele voltou para a Alemanha para fazer um ano social, ou um Ausbildung, eu não lembro, que ele voltou para a Alemanha e aí ele acabou depois indo para Irlanda. Uhum. Se eu não me engano, tem vaga de ano social durante o. Não, eu acho que é só dia. Provavelmente, tipo, deve ter duas datas para começar as vagas, sabe? Dia 1º de setembro, ou talvez dia 1º de março, ou 1º de fevereiro, entende? Mas tem que pesquisar direitinho. Porque eu vi no site que as vagas começam, tipo assim, você começava o seu contrato dia 1º de setembro. Eram as vagas que eu vi quando eu comecei a pesquisar em agosto. Gosto. Mas deve ter, Tá tipo, muito alemão, já tá confundindo. vaga, contrato começando dia 1º de fevereiro ou março aí, por aí. Uhum, teve uma pergunta aqui. A Milena perguntou: tem algum procedimento que o homem precisa fazer? É Não, um processo é o tudo mesmo? igual, tudo igual, tudo igual. Tudo igualzinho, né? Não tem nada que precise fazer de diferente. Não. Fazer o personal forward, o match é igual, o mesmo contrato, as mesmas regras, não tem Sim, nada talvez, assim, as suas obrigações com a família sejam diferentes dependendo da família, sabe? Sei da lá, se for uma necessidade deles, família. né? Não, sim, tipo, eu digo exemplo, a família só tem menina. Aí talvez elas não querem, tipo, por intimidade, tipo, que o menino troque a fralda das crianças, tá ligado? Aí, em vez de você fazer isso, você faz alguma outra coisa, entende? Mas aí é de conversa com a família e de ver o que eles acham melhor. Depende também da necessidade deles, né? Ah, Sim, também. eu não sei quais são as tuas tarefas, as tuas responsabilidades hoje, né, com as crianças e tal, mas tem, tem diversas. Cada família vai precisar de alguma coisa diferente também, né? Claro, claro. Tem A pergunta Beatriz sobre a perguntou já mentoria. que vai abrir vaga ainda para mentoria esse ano. Talvez sim, talvez sim. Ou final do ano ou início do ano que vem. Mas agora eu estou tendo todo o meu tempo e, gente, olha, eu tenho que ter uma energia para conseguir entregar todo o conteúdo da turma 5. Então eu não tenho nem previsão, nem parei para pensar ainda quando é que vai ter a turma 6, não. Talvez final do ano ou início do ano que vem. Então. Ainda Deixa mais eu ver as com perguntinhas faculdade, aqui. Tem umas tudo, perguntas tudo. aqui. Ah, essa pergunta é boa. A Michelle perguntou: você foi com o nível A1 ou já sabia mais que o idioma? Então,
É, eu não sabia nenhum A1. Eu estudei até, se eu não me engano, o A1.1 com a minha irmã e com o professor particular. Mas é aquilo que eu falei, eu não praticava. E quando eu cheguei na Alemanha, eu também não pratiquei. Então, tipo, era como se eu não soubesse nada. Mas aí, quando eu cheguei nessa família, que eu comecei a botar em prática tudo que eu já tinha aprendido, e eu comecei a fazer o curso, foi melhor. Mas, assim, eu sabia muito, muito, muito pouco antes de chegar aqui. Mas Uhum. é aquilo, né? Como todo mundo sabe, você precisa ter pelo menos o A1 para vir para cá. Então, Como ele tem a cidadania, ele não precisa do certificado do Goethe e nem do ON7 A2, né? Que são essas duas opções que precisa tirar. Na minha época, eu também não precisava, porque essa regra eu acho que é de 2018, 2017, uma coisa assim, que mudou, não, né? Então agora para vir. acho que era antes, porque quando minha irmã veio para cá em 2015, ela já teve que fazer uma prova. Então pode ser 2015. A minha veio acho que em 2013, 14 não precisou. Então foi Eu por não ali sei. que mudou a regra, né? Só foi Mas enfim, futuramente. hoje precisa de qualquer maneira tirar o certificado do básico do alemão, né? E é o básico mesmo, né, gente? A gente estuda, geralmente se estuda 1, 2 meses em casa. Não precisa necessariamente fazer um curso de alemão, né? Tem muita gente assim que acha que precisa fazer o curso para vir. Não, tu precisa fazer a prova para tirar o certificado. Agora, como tu vai estudar para essa prova, aí tu vai decidir se tu vai fazer um curso ou não, né? Ou se você vai Então, estudar para a prova, não vai estudar alemão, é, você vai estudar para a prova. e a prova, como é a prova do básico, a gente também consegue, sabe o que mais ou menos vai cair, consegue entender como é que funciona a prova e consegue passar. Mas eu acho isso muito, muito bom, na verdade, né? Porque quando eu vim também, eu não, né, não sabia nada, só sabia falar meu nome, oi, e sei lá. Mal pedi um copo de água, não sabia. Então, eu acho muito bom, né? Porque de qualquer maneira, a gente, mesmo os outros países, Alemanha, França, Áustria, alguns países pedem o certificado, mas mesmo se o país não pedir, a gente não precisa esperar chegar aqui para começar a estudar o idioma, né? Se tu decidiu que hoje tu quer vir para a Alemanha, independente se pede certificado ou não, baixa um aplicativo, começa a estudar, né? Começa a entrar em contato com o idioma, porque se tu vai vir para fazer o intercâmbio, né, tu escolheu isso, faz parte do intercâmbio, tu aprendeu o idioma, não tem por que esperar chegar aqui para entrar em contato, né? É mesmo que você não vai praticar, né? Mas assim, já vai aprendendo, ainda mais o alemão que tem a gramática tão difícil, sabe? Já vai pegando, já vai estudando, tipo, no tempo livre, baixa um aplicativo. Então, É, tipo, para qualquer idioma, claro, né? Mas assim, já vai colocando série em alemão com legenda, já vai, sei lá, mudando a configuração do celular para alemão. uma boa dica. Vai colocando, tipo assim, o que você pode no seu dia a dia, a língua do país que você vai fazer o intercâmbio, sabe? Já vai fazendo o básico. É. A Rafa perguntou. Inclusive, mas tinha entrevista com o cônsul. Sim, a entrevista com o cônsul, acho que tu também não chegou a fazer, né? Não. Tu veio como cidadão e pronto, né? Tu precisou do quê? Do contrato, do seguro? Não. Nada. Nada? Eu peguei meu passaporte, eu comprei minha Que passagem, peguei beleza. meu passaporte e vim. Aí eu Como cheguei no... cidadão alemão, na verdade. Não, o mais bizarro, o mais engraçado dessa história. Aí só tava podendo entrar alemão, né? Tipo, só com passaporte. Eles não pediram meu passaporte, tipo, quando eu saí do Brasil. Aí, tipo, eu saí como meu brasileiro. Aí eu saí do Brasil, peguei um avião, fiz uma conexão em Portugal e cheguei na Alemanha. Quando eu cheguei em Frankfurt, um policial me parou e pediu: seu documento, por favor. Aí eu mostrei, tipo, com um fuzil na mão. Eles estavam assim, ó, com um fuzil. Mas não era na imigração, não era no procedimento. Não, era tipo. Sabe Foi quando você desce aleatório, do. tipo, um Não, controle. sabe quando você desce do avião, aí você tem um ônibus que você vai para o aeroporto. Você vai, tipo, pegar uma escada rolante, você vai subir. Ali. Eles pararam todas as pessoas ali. Tipo, se você não tivesse um passaporte, você ia pegar o mesmo ônibus, o mesmo avião e voltar. E esse avião não estava vindo do Brasil, estava vindo de Portugal. É, fez conexão em Portugal, sim. Interessante, interessante. Aí, Mas irmão, então, essa entrevista, nossa, já foi bem recepcionada. eu Inclusive. mostrei meu passaporte. Você é brasileiro? Isso eu entendi. Ela falou em alemão. Você é alemão? Eu falei, sim, sim, só aqui. Olha aqui. Tá bom, vai. Fala. Calma, calma, calma. Não, na minha época eu fiz entrevista com o cônsul, foi bem assim. Eu já fiz a prova do A1 do Goethe, essa mesma que precisa, né? Em 2016,
2015, 2016. Porque quando eu voltei eu precisava, né, dessa prova, eu precisava comprovar e tal. Mas, então, eu fiz a prova do A1, essa mesma que precisa, e na minha época que eu fui au pair, eu fiz a entrevista com um cônsul. E eu não sei o que é pior, porque entrevista com um cônsul é bem tensa, assim, tu entra numa salinha com um cônsul, ele não falava português, e ele começou a me fazer perguntas, como se fosse uma entrevista de emprego. Gente do céu! Eu assim, na hora eu fiquei tão nervosa que eu pensei, gente, eu tinha ensaiado uma apresentação, porque eu sabia que ia ter entrevista, né? Então eu tinha ensaiado uma apresentação que eu tinha decorado, me apresentando em alemão. Oi, meu nome é Jaqueline, eu tenho tantos anos, eu tô indo pra Alemanha. E eu não consegui responder nada que ele tava perguntando e simplesmente comecei a me apresentar assim, sabe? Eu pensei, já, não vou ganhar o visto, né? Aí no final ele deu o visto e tal, mas assim, foi bem, bem tenso. Eu ia preferir pegar, fazer a prova, chegar no consulado, só entrega. Não tem mais entrevista hoje, né? Tu entrega os teus documentos, entrega o certificado e pronto. Não precisa fazer entrevista, bem, é bem tenso. Ah, mas eu acho, tipo, eu sempre acho que essas provas, essas entrevistas para você conseguir o visto para ir para um lugar, eu acho que eles, tipo, não consideram se você sabe ou não falar o idioma. Acho que eles consideram mais se você consegue se resolver, sabe? Se você tiver algum problema, você vai se conseguir se resolver com o idioma do país. Tipo, com o alemão você consegue se resolver aqui na Alemanha, com o inglês, óbvio, mas eu tenho essa teoria que eles não veem o seu nível de idioma, mas o quanto você consegue se resolver de algum problema. É verdade. Até porque o au pair, ele serve para aprender um idioma, né? A gente está vindo para fazer o curso de alemão e aprender o idioma, então até mais mostrar interesse em aprender o idioma conta mais do que, de fato, conseguir falar e entender tudo, né? Acho que faz parte. Como se comunicar com a host no dia a dia se não precisamos falar fluente? Cara, se eles sabem que assim, você tá vindo de um país que não é Alemanha e você não fala o alemão, eles já vão, tipo assim, ter um preconceito que assim, ele não fala alemão. Então, assim, a gente não vai poder falar como se a gente estivesse conversando com um alemão. A gente vai ter que falar mais devagar, vai ter que usar um vocabulário, tipo, mais simples, ou tipo, não uma gramática, mas, tipo assim, falar, mas, tipo, devagar também, porque o alemão fala muito rápido. Então, e se você falar o seu alemão, tipo, mesmo que seja muito básico, eles também vão entender. É óbvio que vai ter algumas coisas erradas, mas, tipo, eles vão entender que você não é alemão, que você não fala fluentemente. Você não tá falando, tipo, errado porque você é burro. Não, você tá falando errado porque você não sabe. Aí vai depender da família, se, tipo, como que eles vão te ajudar a melhorar isso, sabe? Tem família que tá cagando se você vai aprender ou não. Mas tem família que vai te ajudar, tipo, a falar, ah, não, isso daqui tá errado, ah, não, isso daqui tá certo, ah, isso daqui você pode melhorar. Então, vai depender de família para família. Mas, tipo, tenta, sabe? Mesmo que você saiba que não tá 100% correto, tenta, porque eles vão te entender. E, tipo, no É, último caso, usa inglês. Mas tenta, tipo, no máximo falar o alemão. A não ser que seja uma coisa muito importante, muito urgente, você fala inglês. Mas se não for, tenta no alemão que dá certo. e que nem o Henrique tinha falado ali antes, a gente aprende muito com as crianças também, né? E com criança a gente tende a não ter mais tanta vergonha de errar também, né? A gente só aprende errando. Então, quando a gente está com a criança, a gente começa a falar errado, a criança vai lá e corrige. Eu brincava de professora com as minhas, né? Como é que se fala isso aqui? Como é que se fala isso aqui? Né? Então, a gente acaba perdendo esse medo, essa vergonha de falar com as crianças e é muito bom de aprender com elas nesse sentido, né? Então, E você a gente aprende precisa. os pais corrigindo as crianças. Às vezes você está na sala de jantar, a criança fala uma frase errada e o pai fala, não, não, não é assim, é assim. Aí você fala, caramba, eu também tinha essa dúvida. Eu não queria perguntar, mas eu também tinha essa dúvida. E a gente não deixa de ter. A gente, assim como as crianças aprendem, tem um processo de aprendizado, a gente também tem, né? Então, e, e assim, as famílias que procuram au pair, se é uma família boa, né? Porque família ruim tá cheio, né? Tá? Não falta família ruim. Inclusive, a maioria, se você pegar hoje, tem 800 famílias praticamente procurando au pair na Alemanha, a maioria vai ser família meio ruim, tá? Então, a gente tem que ser bem, bem criterioso com a escolha da nossa família. Eu Mas acho uma que, família. eu acho que não é nem ruim. É que nem o au que não sabe o que é o intercâmbio. Eu acho que eles acham que é Os tipo dois uma lados. mão de obra barata, aí exploram tipo, e falam, tá bom, vai. Tá vindo pra cá, quer aprender o idioma, então vai ser na raça.
Então, tem muita família assim. Se a família está procurando um intercambista para vir na casa, ela deve, né? Eu entendo que sim, entender que essa pessoa não fala alemão e ela está vindo para aprender. Então a família também ela já tem ela entende que as necessidades, né? Que a gente não fala alemão, que a gente está aprendendo. Então não é simplesmente uma entrevista de emprego, por exemplo, né? Para a gente trabalhar aqui, a gente precisa ter alemão, né? Agora, se a gente vem como intercambista, é muito legal isso até assim, porque aquela coisa de mostrar interesse em aprender alemão, nossa, pelo menos assim, quando eu falo, no início eu tentava começar a falar, a aprender, né? Eu falava errado e tentava, e é assim mesmo, né? Na dificuldade que a gente aprende. As pessoas ficavam super felizes. Nossa, mas veio para a Alemanha para aprender alemão. Meu Deus, eles gostam, né? Quando a gente mostra o interesse que a gente está tentando, que a gente quer mostrar realmente que a gente está ali, né, dando o nosso melhor e tal, eles gostam bastante, né? Então, eles acabam nos incentivando também a aprender. Não é, tipo, que você tá interessado, né? Eu acho que isso é o melhor. Tipo, eles veem que você tá interessado, eles vão te ajudar, sabe? Seja a família, seja as crianças, seja, sei lá, eles vão ver que você tá querendo e eles vão querer te ajudar. E respondendo sobre a pergunta sobre a Finlândia, eu não faço a menor ideia. Se a Jaque souber, eu não sei. Sim, Finlândia tem au pair e em Finlândia está emitindo vistos. Na verdade, assim, eu acho que todos os países agora já estão emitindo vistos. O único que ainda está pendente, que não deu nenhum resultado ainda, nenhuma informação oficial, é a Noruega. Mas o resto, todos, eu acho que já estão emitindo. Agora, as regras de au pair na Finlândia, para masculino, eu não tenho certeza, eu teria que confirmar, porque alguns países têm algumas restrições, tá? Mas, por exemplo, Alemanha e França, Áustria, não tem nenhuma restrição, é a mesma regra, não tem problema nenhum, muito pelo contrário. Respondendo a pergunta aqui, pensa em ir, como é que é? Pensa em voltar para o Brasil, Henrique, se não, por quê? Se eu receber talvez um salário de 50 mil reais por mês, talvez eu pense. Se não, não volto não. Eu prefiro ficar aqui, sabe? Passar umas férias no Brasil, passar uns 3, 4 meses, mas se eu não tiver recebendo um salário de 50 mil reais por mês, eu não penso não. Obrigado. Tô de boa. Deixa eu ver mais uma E não pergunta. é pelo dinheiro, é pela condição de vida. Se eu tenho a opção de morar na Alemanha, tendo uma vida boa, por que eu vou voltar para o Brasil para, né? Então, deixa a reflexão aí. Tem muita gente assim que tem um objetivo de voltar e tá tudo bem. Não, claro. A maioria das pessoas, mesmo quando vem com aquele objetivo de não, vou só fazer um ano de intercâmbio e voltar, no meio do caminho também mudam de ideia, né? E acabam vendo que, opa, peraí, talvez, né? Quem sabe a coisa, né? Começa a ver as opções que tem, talvez, como ficar e decide realmente ficar, né? Assim como também tem gente Não, eu que não volta julgo, por não. diversos motivos. Eu não julgo. Se a pessoa quer vir pra cá, passar um ano e voltar pro Brasil, é a decisão dela. Tipo, é a vida de cada um. Cada um sabe o que ela vai fazer do melhor da vida. Quem sou eu para falar da vida do outro? Mas, na minha opinião, se eu venho pra Alemanha, já tô aqui mais de um ano e eu vi, tipo, tudo, tipo assim, tudo sobre a Alemanha e tudo sobre a Europa, eu não tenho a menor, tipo assim, eu não tenho a menor dúvida que eu quero ficar aqui depois do ano de eu quero, tipo, pro resto da vida. Ir pro Brasil visitar, ver a família, ver os amigos, tá? Isso é muito legal. Mas morar no Brasil, do jeito que o Brasil tá hoje, pô, sem condições. Tipo, não é menosprezando o Brasil. É tipo você vendo o que tem de bom do lado de fora também. Eu sempre falo que o Brasil é para tirar férias. Eu adoro ir para o Brasil, ver a família, os amigos, mas assim, eu nunca falo nunca, né? Ai, nunca vou voltar para o Brasil. Quem sabe um dia, mas por enquanto não consigo me ver assim, voltando para o Brasil de fato, morando. Eu também não sei nem se hoje eu conseguiria de fato me adaptar, assim, porque isso foi um choque muito grande que eu tive quando eu voltei, né? Eu fui ser au pair e aí eu voltei para o Brasil, né? Na época também nem tinha muita opção de ficar. Hoje a maioria das pessoas que vêm para a Alemanha e para a França ficam depois do au pair. Porque tem opções de visto, né? Tem outros países que é bem mais difícil, né? Os países nórdicos, Holanda, é praticamente impossível de ficar. Ou tu vai adiante
não que precise voltar para o Brasil, né? Mas pode fazer um au pair em outro lugar. Ou tem que voltar, não tem opção de ficar. Então, por isso também que França e Alemanha são os países mais escolhidos, né? Pelas opções que tem de pós-au pair. Mas quando eu voltei, depois do au pair, nossa, foi uma sensação muito estranha, assim, sabe? Tipo, eu vi que não, eu vou voltar, eu vou fazer os meus planos para voltar, porque eu não conseguia mais me pertencer, sabe? Eu não me sentia mais assim. Ai, eu sentia assim que eu fiquei lá, né? Então, acabei voltando, porque é muito bom. Não, eu não tive essa experiência, né? Eu pretendo ir para o Brasil nos próximos anos, mas deve ser, né? Porque você pega tipo, uma percepção de criança do seu país materno, aí você sai, você vê uma coisa totalmente diferente, para depois você se acostumar com o do começo é muito, muito difícil, sabe? Isso em qualquer coisa na vida, eu acho. É, é. E de E fato, né? Uma coisa que a gente precisa falar é que, pelo menos a Alemanha, que é a experiência que eu tenho, que a gente tem, né? A Alemanha é uma qualidade de vida muito boa, a gente tem segurança, tem muitas vantagens, a economia é um país muito forte, então sempre tem muito emprego, né? Se a gente quer de alguma maneira trabalhar ou coisa assim, a gente tem essa possibilidade, né? A gente não fica dependendo de, né? Até em questão assim do Brasil, por exemplo, né? O Brasil tu precisa ter um diploma superior, senão tu não é ninguém. A gente tem eles nos vendem isso, né? E nossa, aqui na Alemanha não, aqui na Alemanha, se tu for fazer um Ausbildung é muito valorizado, né? O curso técnico que eles chamam aqui. Tem vagas para tudo que é tipo de coisa, tu nunca fica sem emprego. Inclusive trabalhos básicos de mão de obra, assim, né? Garçom, babá, trabalhar em hotel, em restaurante. Como a desigualdade é muito grande também, né? Se vive bem e não tendo que reclamar, assim, nesse sentido, né? Claro que sempre não, é tem porque tem coisas muita boas. gente qualificada. Então, tipo, se tem muita gente qualificada, vai ter tipo espaço para gente menos qualificada. Por isso vai ter mais vagas para todos os espaços. É. Isso é uma coisa muito louca, assim, da Alemanha, porque, por exemplo, né? Eu vejo muito brasileiro que vem para cá com TI, engenharia. E assim, por exemplo, aqui na Alemanha é o país da engenharia. Tu chuta uma moita e sai engenheiro, sabe? E como é que, e como é que tem espaço para brasileiro ainda vir? Tipo, mesmo assim, tem muito brasileiro que vem, né, para trabalhar aqui como engenheiro, coisa assim, direto do Brasil com contrato. Então, é uma coisa assim, realmente é a maior economia que tem aqui na Europa, né, a Alemanha. Então, a gente se sente seguro nesse sentido de que, né, a gente consegue viver bem e não passa dificuldade no sentido, vai ficar desempregado, vai, né, aquela coisa que deu tudo errado, eu vou voltar para o Brasil. Bom, isso é uma opção que a gente tem, né? Isso é uma coisa muito boa. Se tudo der errado, a gente volta para o Brasil. Só que Volta para a tendo a família, né? opção de poder ficar ou voltar, fica, né? Respondendo a pergunta da Milena, como são as aulas no curso de idiomas? Eles explicam em português ou em inglês? Se eu não sei, essa estatística está vindo da minha cabeça, mas 90% dos professores falam só em alemão. Tipo assim, sabem falar inglês, mas eles só vão falar alemão na aula, porque a intenção é falar alemão. Então, assim, a primeira professora que eu tive em Dortmund, ela era russa, mas ela falava, tipo, alemão muito bem. E ela sabia falar inglês. Ela tentava falar alemão. Se não dava certo, ela tentava de novo. Se não dava certo, ela tentava de novo. Aí ela falava inglês. Mas, tipo, ela tentava ao máximo falar alemão para as pessoas entenderem. E, tipo, é aquilo, né? Aprendendo perrengue. Se você não sabe, você vai aprender de algum jeito. Mas, tipo, em português, tem chance. Sei lá, não, deve, não conheço alguma professora de alemão que fala português na Alemanha. Mas, tipo, deve ter alguma professora que, assim, tentou falar em alemão, não deu, fala inglês, sabe? Mas é difícil. Assim, de fato, assim, isso é uma pergunta que eu recebo muito e eu não sei se é só aqui na Europa ou se é em todo lugar do mundo, assim, mas geralmente quando a gente faz um intercâmbio, a gente faz o curso sempre do idioma para o idioma, do alemão para o alemão. Claro que lá no nível A1.1, que é realmente, né, do zero, que nem o Henrique falou, ó, quando tem alguma coisa assim que realmente, essa palavra eu não entendi e tem alguma confusão, aí se dá explicação em inglês, geralmente. Mas português eu também não conheço.
E nem indico, na verdade. Eu acho que tem que dar a cara mesmo, tem que tentar do alemão para o alemão. E é assim que todo mundo faz, e é possível, gente. Se a gente tá aqui é porque a gente conseguiu e tá rolando, entendeu? É o que eu falo, minha tia, tipo, eu acho que a maior inspiração que eu tenho, assim, ela veio pra cá, sei lá, em 97, não sei. E hoje, assim, se você conversar com ela é alemã, sabe? Ela, porra, ela é alemã, tem costume, é alemão, fala alemão. Ela fala que ela fala 97%, tipo, tipo, ela tem um nível de 97% do alemão, sabe? Assim, não é como um nativo, mas, pô, ela é, tipo, alemã, sabe? Então, você consegue, sabe? Com a prática, é tudo com a prática. Você precisa estudar, óbvio, mas você estudando, você tendo a prática, você consegue, sabe? Mesmo sendo um idioma tão difícil como alemão, tipo, se você praticar, você consegue. O português também é muito difícil. Para quem não sabe, português não sei se não é até mais difícil que alemão. Se tu for pegar um estrangeiro para aprender português, não é uma língua fácil, não. A Mariana perguntou: quanto tempo demorou para vocês começarem a falar e a entender? Henrique Eu não falo responde. ainda, não sei o que vocês estão falando aí. Não, brincadeira. Ah, eu diria que porra, uns 5 meses. Tipo, 5 meses, mas aquilo, 5 meses estudando, escutando e falando. Aí você já começa, tipo, a encaixar tudo aquilo que você estudava no curso e colocava em prática, sabe? Mas pode falar uns 5 meses. Para mim, eu lembro, assim, foi um marco muito grande para mim. Depois de 3 meses, eu comecei, assim, a conseguir entender o que as pessoas, assim, queriam me falar e eu conseguia tentar me fazer entender, sabe? Eu não estava falando, mas eu lembro do dia em que eu consegui dar uma informação para uma velhinha na rua. Ela me pediu onde é que era a estação de trem e eu falei, é lá no final da rua. Ela me agradeceu. Eu fiquei pensando, gente, será que eu tô falando alemão? Será que ela sabia que eu não falava alemão? Porque assim, eu sempre falo, né? Ai, Jack, tu tem cara de alemã, não sei o quê. Gente, eu até posso ter, mas aí eu abro a boca, as pessoas já perguntam, de onde é que tu é? Exatamente. Mas pra mim foi assim, eu lembro que deu uns 3 meses depois que eu cheguei aqui, né? É, que eu comecei a realmente conseguir começar a evoluir, né, no alemão, assim, começar a entender algumas coisas e conseguir tentar me comunicar, me fazer entender mesmo, né, porque no início, acho que no primeiro mês, no segundo mês, nossa, é realmente bem, bem difícil, assim. Não, é no primeiro mês aqui com essa família que eu tô, eu levava no inglês. Eu, tipo, eu ia no curso, quer dizer, no primeiro mês nem tinha curso, né? Porque eu cheguei em dezembro, meu curso começou em fevereiro. Então, assim, nos 2 primeiros meses era só inglês. Aí depois eu comecei a ir pro curso, eu comecei a aprender, eu falei, tá, agora tá indo. Mas antes disso, Pois é, eu não tinha o e inglês, eu vim então, sem inglês e sem alemão. foi um E aí perrengue. eu lembro que, assim, claro, como pra mim eu não tinha nem inglês e nem alemão, eu resolvi que eu ia trocar as mensagens com a família e fazer Skype em inglês, porque para mim o alemão era um outro mundo e o inglês, pelo menos assim, no Brasil a gente escuta música em inglês, olha filme em inglês, é um idioma assim que era mais comum, né? Assim, não era um outro mundo que nem o alemão. E aí quando eu cheguei aqui, era naquela coisa da mímica, uma coisa do inglês que eu não sabia. E aí depois de 3 semanas a mãe falou: "Agora nós vamos falar só em alemão". Ela me deu um caderninho, começou a anotar assim algumas frases assim de criança, tipo, chupeta, como é que fala? Ditzi, Windel, fralda, né? Como se fosse um dicionário, assim, eu ia escrevendo e com aquele caderninho andava para tudo que é lado. Claro que talvez assim, né? O Henrique falou 5 meses, eu falei 3, talvez porque eu também não tinha o inglês. Gente, era sobrevivência, né? Então, quem tem o inglês, assim, até às vezes como o português, né? Às vezes a gente se acomoda, gente, porque alemão é difícil, né? Então, quando a gente tá naquela coisa, se tu tem o inglês, tu vai pro inglês. Se tem possível, e realmente as pessoas aqui, eu acho que eu nunca tive dificuldade, de fato, assim, alguém que não falasse inglês, né? As pessoas aqui geralmente falam bastante Ah, inglês. já passei perrengue no começo. Eu falei, pô, a gente pode falar inglês, a pessoa falou, não fala inglês não, né? Deu ruim. Aonde isso? Agora eu não lembro de exemplo certo, mas tipo, já chegou, a Mas na pessoa rua, falou, assim? já na rua, tipo, eu pedi alguma coisa, não,
nem lembro, tipo, alguma foi, mas eu lembro de eu já ter pedido alguma coisa, a pessoa falou, não, não fala inglês, tem que falar em alemão. Eu falei, tá bom, deu ruim. Eu sei que pela minha experiência, assim, né, do que eu conheço de Alemanha, muita gente acha que Berlim, por exemplo, Berlim, todo mundo fala inglês e vive. Berlim, para mim, assim, eu também já vi, assim, algumas pessoas que não queriam falar inglês. Agora, realmente, se fosse, né, falar em inglês e perguntar, talvez sairia em inglês. Mas talvez aqui em Munique também se fala mais inglês, porque tem muita empresa internacional aqui, né? Tem muito turista. Então, Eu é acho que bem difícil, assim. Claro, cidade grande, agora tu vai um pouquinho mais para fora. Aqui a gente tem o problema do Bairish, né? Eu não sei qual é o sotaque aí da tua região. É o nunca parei pra Schwaben? prestar atenção nisso. Sei lá, É, mas eu tô aqui é complicado porque tem o tal do Bairish, né? Que eles falam na Bavária. Então, tu sai de Munique, assim, começa a ir já um pouquinho para fora. Parece um russo, não dá para entender nada, assim. É um alemão caipira misturado não com... é. É bem Então, eu complicado. tenho uma história. Eu fui num hotel que tem no meu perfil. Perto de Munique, mais ou menos, chegando na República Tcheca, e assim, é em Bayer. Mas assim, a maioria das pessoas que trabalham lá, eu acredito que não são de Munique, porque eles não têm sotaque nenhum. Aí a gente foi fazer um passeio com uma carroça, com as crianças, né? Porque as crianças gostam desse negócio, e o rapaz que, tipo, ficava na carroça era Bayer, como é que fala? Tipo, ele era. Bairish. É. Esse negócio. Você via que ele era isso, porque tipo, ele tinha aquele chapéu que você usa no Oktoberfest. Você via que ele era aquilo. Aí ele começou a falar, a gente não entendeu bulhufas. Não entendi nada. Aí depois eu cheguei pro meu host fato, eu perguntei, você entendeu o que, que ele falou? Tipo, o meu host fato era alemão, né? Ele falou, não entendi porra nenhuma. Eu falei, pra vocês entenderem como alemão não entende o que, que eles falam em Munique. E eu sei que tem muita gente preocupada, assim, também, às vezes, por exemplo, a Áustria. A Áustria é um outro alemão, Suíça é um outro alemão. Mas gente dentro da própria Alemanha também tem sotaques, né? Então isso não, às vezes não significa, né? Dizem que o alemão, assim, o Hochdeutsch mais bem falado fica na região de Hannover. Mas eu não conheço Hannover. Acho que tu já passou por lá, não passou, Henrique? Passei, fico lá 3 horas na estação de trem, passei bem. É, eu acho que de trem eu já passei lá, mas nunca parei, nem perdi trem, nem nada. Mas em qualquer outra região que a gente vai, sempre vai ter o sotaque da região, né? E o dialeto, né? Porque assim, isso é uma coisa que eu acho muito louca. O Brasil, gente, o tamanho do Brasil e todo mundo fala português. Existe sotaque, mas não existe dialeto, né? Que tu não consiga entender a outra pessoa, né? Tem É, algumas expressões, né, que tipo, talvez fiquem difíceis, né? Mas se você repetir 2 vezes, 3 vezes, a pessoa já entende. Né? é, e Não, e aqui tem uma na. coisa também, tipo, sobre au pair, se aprender alemão, é que você aprende um vocabulário, assim, um vocabulário básico, sabe? Tipo, sobre casa, sobre criança, sobre jardim de infância, sobre roupa, sabe? Então, assim, você aprende como é que fala panela, como é que você fala cozinha, sala de jantar. Então, é uma coisa que você vai precisar para sua vida. Aí, tipo, você vai sair, você vai fazer alguma outra coisa. É normal você não saber esse vocabulário, sabe? Você vai resolver um problema, é normal você não conseguir, tipo, se expressar, porque você não pratica isso dali. Mas aí depois, sei lá, você muda de emprego, você vai trabalhar num banco. Você vai aprender o vocabulário que é usado em um banco. Aí depois você vai trabalhar, sei lá, num restaurante, você vai aprender o vocabulário que é usado no restaurante. Não espere que você vai É. conhecer tipo, todos os vocabulários do mundo trabalhando como au você não vai, você vai aprender, tipo, dali, mas e que você já consegue usar para a vida. É verdade. Deixa eu ver. Quanto ao salário, dá para sobreviver sem passar perrengue? Depende. Depende, tipo assim, que nem a minha família paga todo o meu curso. Eu não, tipo assim, eles não me pagam 50 euros do curso, mas eles pagam todo o meu curso. E, tipo assim, a gente vai Melhor sair, ainda. eles pagam tudo. Então, assim, e para eu fazer qualquer coisa, tipo, eu vou para Frankfurt. Tipo, eu gasto 10 euros no dia para ir para Frankfurt e voltar. Então, assim, e como eu tenho uma tia que morou aqui, tipo, que mora aqui, ela me ajudou, tipo, para comprar um monte de roupa. Então, assim, todo o meu dinheiro eu uso, eu gasto para mim, sabe? Então, assim, mas depende. Tipo, se a família pagar o seu curso, dá para sobreviver tranquilo, tranquilo. É mais se você morar perto de cidade grande.
Para mim também. A família pagava todo o curso e o ticket de transporte mensal, porque eu não morava aqui em Munique, né? Eu morava a uns 30 minutos daqui, 25. E aí a minha vida também, né? Que nem a tua acontece em Frankfurt, eu tô toda hora em Frankfurt, eu tava toda hora em Munique também. E com o ticket eu consegui aproveitar muito, né? Tanto a cidade como aqui a região e tal. E aí, na época, agora é 280 euros. Na minha época era 260, não que mude muita coisa. 20 euros de mixaria não é nada, né? Mas enfim. A au pair é muita coisa. Ó, mas de É, tipo, fato, você compra um ticket diário, tipo 10 euros, você vai para Frankfurt, passa o dia em Frankfurt, pegando o trem para subida e dá pra descida, fazer. até 5 horas da manhã, pô. Até 5 horas da manhã eu já tô em casa. Dá pra aproveitar sim. Claro, né? Uma coisa que muita gente às vezes deixa de fazer é negociar isso aí com a família, né? O curso ou o ticket, porque a gente precisa ver quanto de fato vai sobrar para nós. Se sobrar o pocket money para nós, para a gente fazer o que quiser, né? Aproveitar o intercâmbio, ou viajar, ou comprar alguma coisa, ou investir talvez num outro, né? Juntar para alguma outra coisa, né? Dá para aproveitar e assim sobreviver é uma coisa muito forte de falar, porque sobreviver, a gente sobreviveria mesmo sem o pocket money, porque a gente tem os custos todos pagos de alimentação, hospedagem, né? Então, a gente não quer sobreviver, a gente quer aproveitar, né? Então, o pocket money ele serve justamente para isso. Não, eu vejo muita gente falando assim, nossa, o salário de au pair é vergonhoso, nossa, o salário de au pair é muito ruim. Pô, e se fizesse uma troca? Fala pra família te dar todo tipo, o dinheiro que eles gastam com tudo que eles têm que pagar com você, e quero ver você falar se é pouco. Quero ver, eles vão te dar o dinheiro para você pagar o seguro de saúde, você vai comprar toda a sua comida, toda a sua bebida, você vai pagar toda a sua conta de luz, de água, de telefone. Aí Telefone, quero ver você falar, internet, quero ver você falar se é pouco. Aí a gente conversa. mercado, contas. De fato, assim, se a gente colocar tudo no papel, né? Taxa de rádio, quero ver se eu vou pagar isso aí também. Vai. Por isso que eu digo assim, na época que eu fui ao pair, que eu ganhava 260 euros, o meu objetivo era viajar, e eu viajei a Europa inteira com aquilo. Claro que tu não consegue fazer tudo, né? A gente precisa ver focar em alguma coisa, o que a gente quer fazer. Mas eu conseguia viajar mais na época que eu era au pair do que hoje, sendo arquiteta, morando aqui, ganhando um salário de arquiteta, porque naquela época eu tinha tempo, eu tinha disposição, eu ganhava aquele valorzinho lá para mim e aproveitava, né? Hoje eu Não tenho que tem o pagar que fazer. aluguel, mercado, conta, conta de taxa de rádio e TV, tudo, né? Então, assim, né? Não adianta a gente também, né? Não precisar pagar todo esse tipo de coisa, né? Muita gente faz aqueles tipos de intercâmbio de estudante, né? Vem sem trabalho, tem que procurar lugar para ficar, dividir quarto numa casa com alguém. E aí, quando tu vai ver, tu não consegue emprego, acaba o dinheiro, esse tipo de coisa assim é um pouco complicado. Então, assim, sobreviver, sobrevive. Mas a gente também não quer só, né, sobreviver, a gente quer aproveitar e o Pocket Money ele tá aí justamente para isso, né? E não é um Não é, salário, é uma mesada, é uma ajuda, né? não é, você não tem, tipo assim, você vai viajar, você não tem que se preocupar assim, pô, será que eu tranquei a casa? Será que o carro vai estar seguro? Será que vai estar a coisa quando eu voltar? Pô, dane-se, a casa nem é minha. Tipo, se É. tiver ou não, aí é problema dele, sabe? Tipo, eu vou viajar tranquilo. Eu sei que eu tenho. Certo dia eu tenho que estar em casa. Se certo dia eu estiver em casa, tá tudo bem. E com as minhas coisas, Isso obviamente. aí. Isso aí. Então tá, Henrique, Não, é adorei falar tipo. contigo. Acho que já deu mais de uma hora de live aqui, né? Já deu. Adorei falar contigo, foi muito, muito, muito legal. Gente, sigam o Henrique lá no Instagram dele. E eu vou ficar aí de pertinho acompanhando como é que vai ser esse ano social aí. E se vocês tiverem dúvidas, galera, ó, é com ele, ano social é com ele. Muito, muito obrigado pelo convite. Depois de ter para seu pai ser necessário ter um plano de saúde. É a família que resolve tudo isso. A família que vai resolver, que vai É, pagar todos os custos, sua cada saúde. país tem as suas regras, mas a Alemanha quem paga é a família. Mas, tipo, só uma dica. Quando você chegar aqui, se informe qual o plano de saúde para ver o cartão que você do seu plano de saúde e tal, tipo, só para no final não dar merda. Experiência própria, vai na minha. Tipo, pesquisa saber sobre o plano de saúde, tá? Mesmo que seja só o nome. Se você soubesse só o nome, já tá tranquilo.
Continuando, muito obrigado pelo convite, foi um prazer inenarrável estar aqui. E espero que eu tenha ensinado alguma coisa para alguém desse chat, já vai ter valido a pena. Muito legal. Ó, o Matheus te deu uma dica aí, Henrique. Faz uma live agora depois aí no teu Insta. Ninguém vai Já ver. emenda aí. Não, Então já tá, são 10 gente. horas, pode dormir. Um super beijo. Muito obrigada, Henrique. Gostei muito da nossa Nada. live. E a gente se vê por aí, então. Posso dar uma dica para todo mundo ainda? Escolha muito bem a família que você vai vir, tá? Não sei se a Jaque fala isso muito na mentoria dela, mas escolha muito bem a família que você vai vir. O que eu ia falar? Elas vão definir muito como vai ser seu ano de au pair. Tipo, sei lá, 60% vai ser definido pela família. Então, assim, mesmo que demore muito para você achar uma família legal e tudo, espera que vai valer a pena. Isso aí, sem dúvida nenhuma. É a escolha da família que vai determinar o nosso intercâmbio, né? Que eu sempre falo. Então tá, gente. Um super beijo pra todo mundo e a gente se vê aí. Até mais. Tchau!